Seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon online. Eu sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa 8ª aula do segundo módulo de grego intermediário, tratando agora sobre o genitivo e nesta aula especificamente sobre o genitivo partitivo. Lembre-se que na última aula tratamos sobre o genitivo possessivo, que é o formato do genitivo que, na verdade, não o formato, mas a função do genitivo com a qual nós já estamos acostumados, né? Aprendemos no grego básico a ideia de posse para o genitivo e trabalhamos de uma forma mais específica na última aula. Agora vamos falar do genitivo partitivo, ou totalitativo, ou relative, como está no inglês também, com a ideia de que o genitivo é como uma parte daquilo que ele está descrevendo, certo? Então, espero que você goste desta aula. A ideia justamente é apresentar tipos de genitivo descritos na gramática de Daniel Wallace, para que nós possamos entender melhor como tudo isso funciona. Muito bem, sigamos aqui, portanto, nós temos aqui o genitivo partitivo, que é justamente essa ideia, como eu falei, do totalitativo também assim chamado, ou seja, quando o genitivo faz parte de alguma outra parte maior. Então, por isso ele é chamado de totalitativo ou que é parte de. Então, temos aqui o exemplo: Hoide orloi elegon, hutos estin, ho profetes, Jesus ho apo Nazareth, tes Galilaias. Vamos lá. E as multidões de orloi, as multidões, elegon, ou seja, elas clamavam. Orloi, você deve lembrar de multidões, e elegon no sentido de clamar, de dizer, né? Clamavam, assim traduziu a revista que é atualizada. Hutos estin é ho profetes, o profeta. Hutos estin é ho profetes, o profeta, Jesus. Ho apo Nazareth, ho apo, aquele que é de Nazaré, apó no sentido de origem, de Nazaré, e aqui nós temos a nossa construção genitiva tes Galilaias, ou seja, da Galileia. Jesus da Galileia. Muito bem. Apresentando esse ponto aqui, nós entendemos que Nazaré e Galileia. Nazaré, uma ideia menor, né? No caso, uma cidade, e Galileia, uma região. Então, Jesus de Nazaré da Galileia. Então, Nazaré, que é parte da Galileia, ou seja, a ideia é que Nazaré é uma parte da Galileia, que é uma região, certo? Nazaré da Galileia, que é exatamente uma região. Nazaré é a cidade, Galileia a região, então, que é parte de. Com isso a gente percebe, portanto, que nós estamos tratando de um genitivo partitivo, ou seja, que é parte de, que é uma parte maior, na verdade, uma parte maior do que o seu substantivo principal. Nazaré, que é parte da Galileia. Essa chavezinha aqui nos ajuda a perceber a chave de identificação para identificar se o genitivo é assim partitivo. Então vamos para a sua definição. A sua definição é trazida da seguinte forma: o substantivo no genitivo denota o todo, certo? Do qual o substantivo principal faz parte. Então nós vimos Nazaré da Galileia, Galileia.
Então, Nazaré é o substantivo principal e da Galileia é o substantivo no genitivo. Então, isso aqui é o todo e isso aqui é a parte, certo? Então, o genitivo denota o todo, exatamente, que o substantivo principal faz parte. Então, é um uso muito comum no Novo Testamento, realmente aparece várias vezes, e a chave de identificação é substituir a palavra de pela palavra que é parte de. Pela palavra que, pela expressão, na verdade, que é parte de. Então, se nós podemos traduzir Nazaré, que é parte da Galileia, então dá certo. Nesse sentido, temos um genitivo partitivo ou um genitivo totalitativo. Muito bem. Seguindo em frente aqui no nosso slide, nós temos aqui uma amplificação semântica, que é justamente uma forma de entender um pouco melhor aquilo que nós já apresentamos. Então, esse é um uso fenomenológico do genitivo que requer o substantivo, o substantivo principal, que é o substantivo que não está no genitivo, é o substantivo ao qual o genitivo se refere, certo? Então, o substantivo principal tem uma nuance lexical indicando porção. Então, lembra que nós já falamos da nuance lexical, certo? É quando uma palavra, ela em si já traz um significado em si, no seu próprio significado, ela já traz uma nuance que diz respeito à porção. Então, o substantivo principal aqui, por exemplo, alguns, no caso do grego, né, tis, essa ideia do alguns, ele já traz em si, se você ouvir a palavra algum, você já sabe que é uma parte de um todo. Algum de vocês, algumas dessas pessoas, alguns dos fariseus. Então, dos fariseus seria o genitivo, certo? A parte maior e isso mesmo, a parte maior e o alguns, a parte menor. O substantivo no genitivo, a construção genitiva, o substantivo com o genitivo vai ter então essa nuance aí, o substantivo principal, a nuance de porção de uma parte de alguma coisa, e o substantivo no genitivo, esse todo maior do qual o outro faz parte. Da mesma forma que o um de vocês, por exemplo, quando você ouvir a palavra um, no caso se referindo a um todo maior, então um, e aqui de vocês. De vocês é uma porção maior da qual faz parte esse um. Então, eu digo, se um de vocês, alunos, esse um é uma parte menor, de vocês é a parte maior dentro de onde está essa ideia do um. Da mesma forma, quando nós temos alguma ideia de fração, uma ideia fracionada, certo? Aqui nós temos um e nós temos, desculpe, não só um, né, mas um terço. Se eu tenho a ideia de um terço, obviamente isso diz respeito a uma fração, uma parte menor de um todo maior. E esse todo maior exatamente é a cidade. Então, mais uma vez, um todo maior com uma parte menor, uma parte fracionada. Aí nós temos as outras nuances, né? Quando nós trabalhamos aqui com um ramo, é claro, se eu trato o ramo é uma parte de um todo. Existe uma outra estrutura maior, no caso aqui, chamada de árvore. Então, essa palavra ramo já tem uma nuance lexical de ser uma porção, de ser uma parte menor de uma parte maior que se chama árvore. Então, nesse sentido, quando nós já temos palavras como substantivo principal se referindo a uma porção e o próximo substantivo está no genitivo, você já vai desconfiar que isso se trata de um genitivo partitivo, ou seja, algo que faz parte de um todo maior.
uma parte menor que faz parte de um todo maior, certo? Então, nesse sentido, você tem aí o genitivo partitivo, certo? Com essa amplificação semântica, substantivos principais com nuances lexicais, com a ideia de porção. Seguindo em frente, nós temos ainda sobre a amplificação semântica. O genitivo partitivo é semanticamente oposto ao genitivo apositivo. Então vamos entender aqui. Nós temos o genitivo partitivo, que é exatamente esse que nós acabamos de falar, quando o substantivo principal traz uma ideia de parte de um todo maior, e nesse caso ele é semanticamente oposto ao genitivo apositivo. Por quê? Porque o genitivo partitivo designa o todo do qual o genitivo é parte. Nazaré da Galileia. Então nós temos Nazaré da Galileia. Então Nazaré é a parte menor e da Galileia a parte maior. Então o genitivo designa o todo. Esse aqui da Galileia é o todo. Já o genitivo apositivo designa algo particular dentro da classe descrita pelo substantivo principal. Então, quando eu tenho aqui Paulo, apóstolo de Cristo, não preciso escrever aqui, nós já temos, né? Então, Paulo, apóstolo de Cristo, nós temos um todo maior aqui. Neste caso, deixe-me colocar aqui Nazaré todo, desculpe, Nazaré parte da Galileia todo. No caso aqui é o contrário, quando temos nós aqui Paulo, apóstolo de Cristo, nós temos apóstolo, se refere a essa classe maior, que eu vou chamar de todo, e de Cristo é uma parte, ou seja, existem apóstolos, pelo menos denominados assim, de outras formas, enviados de outras formas, mas Paulo é um apóstolo de Cristo, ou seja, o substantivo no genitivo, ele designa uma parte menor da qual faz parte o substantivo principal. Então ele é semanticamente oposto, ao invés de ser a parte de um todo, é o todo de uma parte. Apóstolo de Cristo, apóstolo é o todo, de Cristo é uma parte. Então por isso ele tem essa relação de oposição semântica, no caso o genitivo partitivo ao genitivo apositivo, certo? Outro ponto sobre isso é que geralmente quando o substantivo principal for tis, de um, ou rekastos, que significa cada, certo? Então tis tem a ver com um, e rekastos é a ideia de cada. Ora, se nós já dissemos que substantivos com nuances lexicais que dizem respeito a uma parte já trazem em si a ideia de um genitivo partitivo, já nos fazem desconfiar que o que vem depois é um genitivo partitivo, então palavras como essas obviamente vão aparecer com a ideia de genitivo partitivo, porque tis é uma palavra que se refere a uma parte menor de um todo maior. Da mesma forma, rekastos, cada um de vós. Cada um de vós, esse cada um é uma ideia menor e o de vós uma ideia maior. Então, são palavras que normalmente, por serem já palavras com essas nuances de parte de um todo maior, obviamente vão estar relacionadas aí ao genitivo partitivo. Muito bem. Prosseguindo, nós temos aqui a ilustração da seguinte forma: Ridu ta remisia tu remisiamu ton hiparronton kyrie tois torrois didomi. Então,
Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Seguindo aqui, então, remícia mu ton hiparronton. Então, tá remícia mu, parte, no caso aqui a metade, né? Metade, ton hiparronton, que é justamente a ideia dos meus bens, certo? Vou colocar aqui ton hiparronton mu, a metade dos meus bens. Se eu tenho, portanto, aqui a metade, no caso aqui remicia, é uma palavra que em si já vai ter o que a gente já apresentou, né, como uma nuance lexical. Ou seja, ela já traz em si uma ideia de parte, uma ideia de porção, remícia. Então, se remícia traz essa ideia de parte, muton e parronton será o todo e remícia será a parte. Então, nós teremos, então, portanto, um genitivo partitivo aqui. Senhor, resolvo dar aos pobres, dois pitorrois, no caso aqui, pobres, e dídome, dar, né? Resolvo dar, darei, eu dou aos pobres, aos aqui, dois, o dativo, e aí nós temos o genitivo partitivo por conta da nuance lexical da palavra remícia, que já traz em si a ideia de parte de um todo, exatamente a parte que é a parte, a metade, né? Se é a metade, a parte aí 50%. Seguindo em frente, eisto einai remas apachen tinaton autu tismaton. Então, para que fôssemos, einai, eisto, para que fôssemos, eisto, para que, einai, fôssemos, remas aqui, né, a ideia do fôssemos, a primeira pessoa aí, Haparron, então primícias. Então, como que primícias aqui ele traduz, certo? Como que primícias das suas criaturas. Então, tina é parte de, certo? Uma parte das suas criaturas, uma parte de ton, e aqui nós temos o genitivo, né? Ton tismaton, ton tismaton, esse tismaton aqui, criaturas, que seria exatamente o todo, nosso genitivo, e aqui o tina, que é a parte. Sendo assim, nós temos a parte de um todo maior, portanto, nós temos um genitivo partitivo, ou seja, um genitivo totalitativo. Se nós mudássemos aqui, para que fôssemos como que primícias que são partes das suas criaturas, isso daria certo, exatamente porque aqui o das suas criaturas como genitivo, ele é uma parte sim. Essas primícias são parte das suas criaturas, é uma parte menor de um todo maior chamado criaturas. Por essa razão, então, temos um genitivo partitivo, já que essa chave de identificação aqui, que é parte de, ela funciona dentro dessa tradução. Então, se ela funciona, é porque nós temos um genitivo partitivo. A chave de identificação, ela cabe aí, ela é factível dentro desse ponto. Mais uma ilustração aqui. Tode a nebe ti estin, eime hoti kai katebe eis to katotera meretes ges. Aqui temos Efésios 4:9, já discutimos um pouco esse texto, né? Ora que quer dizer se subiu, senão que é também que desceu. Subiu, que havia descido, eisto katotera, aqui as regiões inferiores,
E aí nós temos mere, catotera meres, partes inferiores, tesgues da terra. E aí o que se traz acerca dessa discussão aqui é a seguinte: nós temos aqui popularmente tomado como um genitivo partitivo, no caso referindo-se à descida de Cristo ao inferno, mas essa não é a única possibilidade. Então, o que o Daniel Wallace quer nos fazer perceber aqui é que, neste caso, nós temos as regiões inferiores da Terra, como essas regiões inferiores são uma parte, o substantivo principal aqui, parte, e da Terra seria esse todo. Vou colocar aqui na mesma cor, esse todo. Regiões inferiores, parte. Da Terra todo. Então existe a Terra e existem regiões inferiores à Terra nessa visão aí. Nós temos aqui uma porção maior que seria a Terra e nós temos uma porção menor, uma porção maior desse todo maior que seria as regiões inferiores. E aí toda a questão da descida de Cristo ao Hades, né, ao inferno, e toda essa discussão ela aparece. Mas o que Daniel Wallace quer dizer é que não necessariamente esse genitivo aqui, tesgues, não necessariamente ele é partitivo. Existe uma possibilidade de ele ser uma outra coisa que a gente ainda vai discutir, e não necessariamente somente um genitivo partitivo. Possivelmente ele traga uma outra nuance de significado, uma outra nuance semântica, que é algo que a gente ainda vai discutir. Mas não existe só a possibilidade gramatical de tesgues ser uma parte do todo chamado terra. Pode ser uma outra coisa gramaticalmente falando. E para isso a gente precisa estar atento, porque nem sempre é aquilo que a gente espera. Às vezes a gente vai ler os comentários e eles já trazem as respostas certas e a gente não para pensar se aquilo de fato é factível, se é verídico, né? Se aquela não é só uma opinião do comentarista. Aqui Daniel Wallace está colocando essa interpretação em perspectiva. Tesgues da terra, será que só tem que ser isso? Ele vai dizer não necessariamente. Pode ser regiões inferiores, isto é, a terra. Então Jesus talvez não tenha descido ao inferno gramaticalmente. O texto abre margem para isso, mas isso é uma discussão para uma outra aula. A princípio, quero que você fique aí com o genitivo partitivo, que traz justamente com questões, com palavras como substantivo principal, que já indicam a parte de um todo maior, e nesse sentido a gente tem o genitivo partitivo, ok? Então que Deus nos abençoe, até a próxima aula.